Olá a todos, e bem-vindos de volta ao nosso canal. O nome do canal? Hoje vamos explorar uma das histórias mais épicas e inspiradoras da Bíblia, a história de Davi e Golias. Antes de nos aprofundarmos nessa emocionante narrativa, vamos viajar no tempo para a antiga terra de Israel, onde duas nações, Israel e os filisteus, estavam à beira de uma guerra iminente. Nossa história começa com um jovem pastor chamado Davi. Ele é conhecido por suas habilidades musicais, sua coragem e sua fé inabalável em Deus. Do outro lado, temos Golias, um gigante entre os homens, um campeão dos filisteus, cuja estatura e habilidades de combate espalharam medo entre as fileiras israelitas. Golias desafiou o exército de Israel, pedindo um representante para enfrentá-lo em combate singular. A nação que perdesse se tornaria serva da outra. Davi, o improvável herói, se ofereceu para lutar contra Golias. Ele escolheu enfrentar o gigante sem a armadura tradicional, confiando em sua funda e, acima de tudo, na proteção divina. A batalha épica que se seguiu viu Davi derrubar Golias com uma única pedra lançada de sua funda. A fé e a coragem de Davi triunfaram sobre a força física. A história de Davi e Golias nos ensina que não importa quão grandes sejam os obstáculos em nossa vida, a fé, a determinação e a confiança em Deus podem nos ajudar a superá-los. É um lembrete de que o impossível pode se tornar possível quando confiamos em Deus. A história de Davi e Golias ocorre durante o reinado do rei Saul em Israel, por volta do século 11 a.C. Nesse período, Israel estava em guerra com os filisteus, uma nação vizinha. A guerra estava estagnada e os dois exércitos estavam acampados em lados opostos de um vale chamado Elá. Davi, o protagonista da história, era um jovem pastor de ovelhas. Ele era o filho mais novo de Jessé e vivia em Belém. Davi era conhecido por suas habilidades musicais e mais tarde por sua coragem notável. Golias, por outro lado, era um guerreiro filisteu gigante, cuja estatura e força física impunham medo nos soldados israelitas. A tensão entre as duas nações estava prestes a escalar quando Golias, representando os filisteus, desafiou o exército de Israel. Ele propôs que um guerreiro israelita se apresentasse para enfrentá-lo em combate singular. O acordo era que o exército da nação do guerreiro vitorioso seria declarado vencedor, e o exército do derrotado se renderia. Davi, o mais jovem de seus irmãos, foi enviado por seu pai para levar provisões ao campo de batalha onde seus 3 irmãos mais velhos serviam no exército de Israel. Quando ele chegou ao acampamento, ouviu Golias desafiando os israelitas. Davi ficou indignado e, apesar de sua juventude, ofereceu-se para enfrentar Golias. O rei Saul relutantemente permitiu que Davi aceitasse o desafio, embora tenha tentado vesti-lo com sua própria armadura, que era muito grande para Davi. Davi recusou a armadura de Saul e optou por ir à batalha como estava, armado apenas com uma funda e pedras lisas do riacho. No campo de batalha, Davi atirou uma pedra com sua funda, que atingiu Golias na testa, derrubando o gigante. Davi então usou a espada de Golias para decapitá-lo. A derrota de Golias causou um pânico nas fileiras filisteias, e os israelitas obtiveram uma grande vitória. A história de Davi e Golias é um exemplo notável de como a fé, a coragem e a confiança em Deus podem superar obstáculos aparentemente insuperáveis. Ela ensina que não importa quão desafiadoras sejam as circunstâncias, a fé e a determinação podem levar a grandes conquistas. Além disso, a história destaca a ideia de que Deus escolhe indivíduos improváveis para realizar tarefas extraordinárias. Davi era um jovem pastor, aparentemente desqualificado para enfrentar um gigante, mas sua fé o levou à vitória. A história de Davi e Golias continua a inspirar pessoas em todo o mundo, lembrando-nos de que a força verdadeira muitas vezes reside em nossa confiança em Deus e em nossa própria coragem. É uma lição atemporal sobre a superação de adversidades e a vitória do mais improvável dos heróis. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração da história de Davi e Golias. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e compartilhar com seus amigos. E se ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição para não perder nenhum dos nossos emocionantes vídeos de histórias bíblicas. Até a próxima!